Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eleva Podcast. No episódio de hoje, vamos abordar dois temas importantes e que afetam muitas pessoas: transtorno do sono e bruxismo. Esses problemas, muitas vezes subestimados, podem afetar não só a saúde bucal, mas também a qualidade de vida. Para esclarecer tudo sobre esse tema, temos conosco um especialista na área, que vai nos contar tudo sobre as causas, tratamentos e como prevenir esses distúrbios. Seja bem-vindo, Dr. César Grindlin. Muito obrigado, Elis. O que exatamente é o bruxismo e como ele está relacionado aos distúrbios do sono? Quais os principais sintomas que as pessoas devem observar? Bom, o bruxismo em si ele é uma característica bastante ampla, né? Porque a gente tem dois grandes grupos de pacientes com bruxismo, aqueles pacientes que têm o bruxismo da vigília, que então não está relacionado ao sono, mas são hábitos parafuncionais subconscientes, né? A pessoa faz quando está acordada, mas não percebe. E nós temos o bruxismo do sono especificamente, que é considerado um transtorno do sono. E normalmente o bruxismo do sono, a pessoa descobre que tem quando algum parceiro relata algum ruído, algum tipo de manifestação noturna, ou a própria pessoa tem alguns sintomas de rigidez mandibular, às vezes ruídos da articulação, alguma dor mandibular. Mas o bruxismo em si, ele é um problema moderno muito prevalente. Nós temos aí um aumento substancial de pacientes com bruxismo, principalmente pacientes jovens. E quando a gente leva esse espectro para a área da disfunção temporomandibular, porque o bruxismo tem uma relação com a disfunção temporomandibular quando ele gera sintomas, né? A gente precisa separar a disfunção temporomandibular do bruxismo, porque são duas condições diferentes, né? Não necessariamente quem tem disfunção temporomandibular tem bruxismo, né? E vice-versa, o contrário também é verdadeiro. Mas o bruxismo em si, principalmente o bruxismo do sono, que é o bruxismo caracterizado por muitos microdespertares, é um sinal de que o seu sono, né, anda de baixa qualidade. Porque normalmente quando nós temos um sono mais fragmentado, normalmente a gente tem o problema do estresse, o problema emocional, o problema das preocupações excessivas, da ansiedade, que hoje é muito, a incidência está muito alta na sociedade. Então, o bruxismo do sono, especificamente, ele vem de uma noite agitada, né? A gente não descansa de forma profunda, a gente tem microdespertares em excesso, e quanto mais microdespertares, né, que são aqueles momentos que a gente acorda, mas não lembra na noite, isso é perfeitamente normal, os microdespertares em 1 hora de sono, por exemplo, né? A gente tem aí de 7 a 15 microdespertares. Com o bruxismo, a gente pode aumentar os microdespertares acontecem muito mais frequentes, né? Então, o bruxismo se aparece da forma mais intensa, com mais episódios, né? E de maior duração, podendo levar a sintomas, né, como dor, rigidez na mandíbula, ruídos articulares. Então, o bruxismo especificamente, quando é do sono, é considerado já um transtorno do sono e um alerta de que o sono pode não estar de boa qualidade. Já o bruxismo da vigília é um pouco diferente, porque é um bruxismo que acontece durante o dia, também vinculado ao aspecto emocional, ao estresse. As pessoas, quando ficam muito concentradas no trabalho, às vezes começam a tocar e apertar dentes sem perceber. E esse contínuo hábito também causa, por exemplo, uma cefaleia muito comum, que é a cefaleia do tipo tensional, né? É uma dor de cabeça que aparece ali na metade da tarde, no final do dia, que é justamente consequência desse apertamento durante o dia todo, que a pessoa vai fazendo contato dentário excessivo e não percebe. Quando está concentrada, normalmente vinculada também a alguma sobrecarga emocional, estresse do cotidiano, rotinas pesadas. Que interessante. E esse bruxismo, essa cefaleia, ela é tratada com medicação, normalmente, indicação?
Normalmente, se ela tem digamos assim, um aspecto de estar afetando a qualidade de vida da pessoa demais, ela pode ser medicada, né? Mas apenas a medicação vai tratar apenas a consequência. É necessário que haja uma avaliação mais profunda, porque normalmente ela é proveniente dos músculos da mastigação. Então, o músculo temporal, que é um músculo que se insere na região da cabeça, né, região das têmporas e uma região do próprio osso temporal, as fibras se estendem até a mandíbula. E quando nós fazemos esse apertamento dentário, ou ranger de dentes, esse músculo fica tenso, sobrecarregado. Então ele gera uma dor de tipo um aperto na cabeça, bilateral, tem literalmente uma dor muito incomodativa, não incapacitante, mas incomodativa, que às vezes as pessoas acabam se automedicando e quando você tem recorrente essa cefaleia, que é um sintoma de DTM, você toma muita medicação, né? E às vezes você tem esse problema por rebote. Então, é essencial que se faça uma avaliação para descobrir se a cefaleia do tipo tensional está sendo causada pelo bruxismo, e aí se trate o bruxismo, né? E as consequências, né, desse bruxismo. Automaticamente a pessoa passa a melhorar, então, do problema da dor de cabeça. Eu te pergunto porque na harmonização a gente tem o hábito de tratar a cefaleia tensional com a toxina e a gente traz ótimos resultados. Por isso que eu te perguntei se na horta eles têm essa via de tratamento do relaxamento muscular via toxina botulínica. Sim, em casos onde a gente tem sintomas mais exacerbados que estão atrapalhando a qualidade de vida da pessoa, a gente pode utilizar... Não seria essa tensional de final de tarde, seria essas que acontece com maior frequência. Exato, que estejam uma maior debilitada. Fugir do nosso cronograma, mas eu achei que era importante para as pessoas entender, porque eu estou trabalhando bastante com toxina e enxaqueca. E a gente obtém ótimos resultados com os pacientes que têm uma dor de cabeça que não é que seja debilitante, e nem incapacitante, mas alteram muito a qualidade de vida dos pacientes. Exatamente. A enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, elas fazem parte do mesmo, são dois extremos do mesmo polo, né? Dois polos do mesmo espectro. Então, normalmente a cefaleia tensional funciona muito bem, essa parte da toxina botulínica, que melhora as crises de enxaqueca. Exato. Mas é sempre interessante buscar a causa, né, depois, para poder controlar de forma mais duradoura, mas funciona muito bem, sim. Quais são as causas mais comuns do bruxismo? Existe uma ligação direta com distúrbios como a apneia do sono ou a insônia? Sim, bastante ligação. As causas principais do bruxismo... Bom, o bruxismo a gente for levar em consideração o bruxismo do sono principalmente, né, que está vinculado à apneia e à insônia, as causas, né, são multifatoriais, existem muitos fatores de risco que podem levar ao bruxismo do sono, mas se a gente for elencar os principais, a gente está falando de justamente a nossa rotina pesada, nosso estresse cotidiano. Hoje nós somos pessoas naturalmente estressadas, né? A gente tem muita responsabilidade e o bruxismo, então, ele é decorrente dessa válvula. A boca é uma válvula de escape, né, emocional. Então, o bruxismo do sono tem muito a ver com, por exemplo, pessoas que estão passando por fases difíceis, né? Então essas pessoas tendem a ter um sono mais superficial, com mais fragmentações, que nós falamos anteriormente. Então essas pessoas tendem a ter mais bruxismo no sono. Quando é relacionado à apneia, a própria apneia torna o sono fragmentado, né? Então as pessoas que têm a apneia, elas têm um sono mais agitado, mais inconstante e naturalmente é um sono com um maior nível de estresse. Então todas as vezes que ela tem a interrupção da respiração, quando tem a crise da apneia, ela tem microdespertares e ela faz mais bruxismos, né? Mais bruxismo. Então, o bruxismo é muito vinculado à apneia do sono. Existe o que mostra que pacientes que têm apneia do sono têm mais episódios de bruxismo, da mesma forma que a insônia, né? A dificuldade em dormir, a mais comum é a insônia situacional, né? Também de questões de angústia, de ansiedade, das preocupações excessivas. E quando a pessoa dorme, ela também dorme num sono mais superficial e também faz mais bruxismo nesse sono. Então o bruxismo tem um aspecto emocional muito forte hoje na sociedade, que tem aumentado muito. Depois da pandemia, as prevalências do bruxismo cresceram muito, porque as pessoas
descobriram que a vida é muito incerta, né? A gente não é dono de si mesmo, entre aspas, a gente depende de muitos contextos e acaba que isso aí se manifesta diretamente no sistema da mastigação, que é justamente, né, uma válvula de escape emocional do corpo. Como o bruxismo afeta a saúde bucal dos pacientes? Quais os principais problemas que ele pode causar ao longo do tempo e a longo prazo? Muitos. A saúde bucal em si pode ser muito afetada pelo bruxismo, porque o bruxismo ele causa desgastes dentários, né? Fraturas dentárias, existem muitas fraturas dentárias hoje, cuja causa é o bruxismo excessivo. E principalmente, quando a gente fala em saúde bucal, o bruxismo, por ser multifatorial, ele causa um desconforto muito grande com o tempo na região muscular facial. Então, você fica com a mandíbula mais tensa, então você fica com muito tempo com os dentes próximos se encostando, isso leva a mais desgastes dentários. Você tem aí lesões em mucosa, que pode acontecer muito com o bruxismo, quando você, na mucosa jugal interna principalmente, né, hipertrofias de tecido. Então, o bruxismo causa severos danos às estruturas da mastigação. Ele causa principalmente um envelhecimento precoce da boca, você tem mais recessões gengivais, buracos negros, né, que são antiestéticos no fim das contas. Isso tudo é causado por um apertamento excessivo, que leva à perda óssea, né, a perda da estrutura periodontal e acaba levando então a recessões, buracos negros, desgastes. E existe uma incidência muito grande de fraturas dentárias, principalmente de dentes posteriores, que acabam necessitando de implantes. Então você conversar hoje com clínicos, né, clínicos gerais, reabilitadores, eles vão contar muitas histórias de pacientes que estão perdendo dentes, né, de molares, por causa de fraturas longitudinais, perdem o dente, fratura raiz, você tem que tirar e fazer implante. Então, o bruxismo tem profundas consequências e ele precisa ser controlado, ele precisa ter profissionais preparados para isso, e hoje nós temos carência desses profissionais no mercado que consigam, de fato, controlar as causas do bruxismo e não apenas tratar, vamos dizer, consequências como uso de placa, etc., né? Então, esse tipo de abordagem vai ser cada vez mais requisitado no mercado. Quais são as opções de tratamento mais eficazes para o bruxismo? E como os profissionais de odontologia podem ajudar no diagnóstico e manejo desse distúrbio? Boa pergunta. É uma pergunta muito ampla, né? Porque nós temos muitos fatores de risco para o bruxismo. Então, para a gente falar de tratamento e de controle do bruxismo, a gente precisa primeiro descobrir qual a causa, né? O bruxismo pode ter a causa emocional, como nós já falamos, pode ter uma causa na própria oclusão, pode ter uma causa neurológica, né? Existem muitos transtornos mentais cujo bruxismo está associado ou pelo uso da medicação, né, ou pela até a falta dela. Então, é preciso fazer uma avaliação criteriosa do paciente para avaliar exatamente quais são os fatores de risco que estão envolvidos naquele caso, né? Por exemplo, a gente sabe que a doença de Parkinson, o paciente tem mais episódios de bruxismo, nós sabemos que são vários antidepressivos, medicações antipsicóticas, até benzodiazepínicos também podem aumentar os episódios de bruxismo, assim como a parte emocional, alguns transtornos oclusais. Então, é interessante, primeiro, que você tem uma formação para entender qual é a causa específica que está causando bruxismo naquele paciente. E aí, então, controlar esse tipo a causa específica, às vezes quando é uma medicação, às vezes mudar a medicação, você não deve interromper nenhuma medicação, né? Mas mudar a medicação, mudar a dose da própria medicação. Então é preciso fazer uma avaliação ampla para descobrir exatamente a causa que está causando bruxismo naquele paciente específico, né? Se é um próprio transtorno do sono também, a própria apneia, né? Os transtornos respiratórios do sono, né, estão muito ligados ao aumento dos episódios de bruxismo. Então a gente tem um espectro bastante amplo de causas. Então, para a gente falar sobre causa, né, de tratamento, aliás, sobre tratamento, a gente precisa primeiro descobrir exatamente a causa. Então, por exemplo, um paciente que tem apneia, precisa controlar a apneia, que ele vai melhorar do bruxismo. O paciente que está muito estressado, ele precisa melhorar o estresse, que ele vai melhorar o bruxismo. O paciente que está dormindo muito mal, ele precisa regular o sono, então ele melhora o bruxismo. Então, existe uma série de fatores a ser avaliados e tratamentos bastante eficientes que funcionam muito bem, se bem conduzidos.
Precisa de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes. Muitas vezes uma equipe multidisciplinar, a gente aí depende muito da área multiprofissional, né? Muitas vezes psicólogos são importantes, psiquiatras, neurologistas, né? Para avaliar os aspectos de saúde geral do paciente, reumatologistas são importantes nessa área. A gente lida muito com o aspecto multiprofissional para fazer um mapeamento, exatamente identificar os fatores de risco e encaminhar aos profissionais competentes, ao mesmo tempo que a odontologia faz todo um tratamento protagonista disso, né? De controle comportamental cognitivo, muitas vezes, de orientações de higiene do sono, junto com o aspecto de controle dos danos que o bruxismo pode levar, né? Às vezes é necessário o uso de placas, né, intraoclusais, mas essencialmente o diagnóstico é importante para a gente ter um norte na conduta de tratamento. Então, o tratamento é multiprofissional. Às vezes um otorrino é muito importante quando existem os transtornos respiratórios, mas para você saber, você poder fazer, né, o encaminhamento, entender o que está acontecendo com cada pessoa, né, que tem o problema do bruxismo, é preciso antes você diagnosticar os fatores de risco. E é muita escuta e muito acolhimento para esses pacientes. Sim, na realidade, a nossa área da disfunção temporomandibular em si, né, que a gente aborda muito no curso de ortodontia, porque a gente visa uma formação integralista, né, vamos dizer assim, uma odontologia mais integralista, as pessoas entenderem, né, o contexto geral do paciente. O sistema da mastigação é estudado pela área da disfunção temporomandibular, isso é muito importante para quem trata a oclusão, no caso a ortodontia, mas sem dúvida a parte psicogênica disso é muito evidente. Então, por isso que para você, por exemplo, tratar a disfunção temporomandibular, abordar o bruxismo, existe o anamnético é importantíssimo. Então, esses exames, a conversa com o paciente. Então, uma consulta é um pouco diferente da consulta tradicional que a gente faz na odontologia de prática, né, de botar a mão na massa. Não, a gente precisa conversar, ouvir muito o paciente, entender o que está acontecendo. E aí, nesse aspecto, você vai, então, selecionando cada fator disso, vai entendendo completamente a relação e como você faz para controlar esse bruxismo. Porque a gente tem muitos pacientes que só controla as consequências e a causa continua ali. Então, esses pacientes, eles acabam, né, a gente fala popularmente pulando de consultório em consultório, trocando de placa, fazendo diferentes tipos de placa, mas nunca conseguindo entender exatamente o que está acontecendo no seu quadro. Quando vem um profissional que, né, essa formação integralista que a gente imagina no curso, profissional que vem e fala com a pessoa coisas que fazem sentido para ela, na questão do problema que ela tem do bruxismo, ela cria uma confiança substancial nesse profissional, é um grande diferencial, né? E hoje continua sendo na odontologia o boca a boca que traz os pacientes, né, essencialmente, né? O marketing faz parte, mas o boca a boca é muito importante porque, enfim, a gente sabe como dentista que as pessoas não abrem a boca para qualquer um, né? Você abre a boca para quem você confia. Quando você pode, você vai sempre abrir a boca para quem você confia. Então, um dentista que tem uma formação mais integralista, que consiga entender os distúrbios do sistema da mastigação, os problemas da própria DTM, do bruxismo, os transtornos do sono, sem dúvida se diferencia muito no mercado de hoje, principalmente porque esses problemas estão muito frequentes. Muito obrigada, Dr. César, por compartilhar tanto conhecimento para os nossos ouvintes. O prazer foi todo meu, sempre à disposição quando precisar. Obrigada.